E Lucas Paquetá é jogador do Mengão, pode comemorar a nação. O Cria tá de volta para casa. Inclusive, o jornalista mais conceituado em relação a transferências no mundo, Fabrício Romano, postou nas suas redes sociais que o negócio está sacramentado e Lucas Paquetá está de volta para o Flamengo. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o impacto que essa contratação bombástica traz para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Qual é a mensagem que o Mengão manda para todos os outros clubes e quais as portas que o Flamengo pode abrir para jogadores virem para o Brasil. Segura aí que a gente vai até analisar uma situação hipotética aí, mas muito bacana. Segura aí para você ver. Tem jogador também deixando o Mengão. Segura aí que eu vou te contar também quem que é que tá indo embora, beleza? Mas antes eu faço aquele pedido super especial para você. Faz gol contra não, hein, torcedor? Deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vamos fazer esse clube aqui crescer igual o clube do seu coração. Ativa o sininho para saber quando tiver vídeo novo. Se tiver no celular, clica no hypar aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. E sem enrolação, bora pro vídeo. Gandula, solta a vinheta. E vamos lá, Lucas Paquetá de volta para o Mengão. O jogador postou nas suas redes sociais um vídeo bem bacana de despedida do West Ham. E uma frase que chamou muita atenção, dos torcedores é essa: espero que um dia vocês entendam que nada é mais confortante do que voltar para casa. Eu preciso disso. E antes dessa frase, que nós vamos debater ela rapidinho, teve uma outra também que chamou muito a atenção, que é o respeito que Paquetá tem pelo West Ham. Recusei sim ir para times rivais e continuar na Europa. Eu nunca pedi para ir embora. Eu pedi sim para voltar para a minha casa. E essa frase do Paquetá no vídeo de despedida dele chama bastante atenção, galera? Porque é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo pelos jornalistas, que é a condição mental dos jogadores hoje em dia. A gente sabe que o Paquetá passou por um problema, aquele julgamento em relação às apostas que aconteceu lá na Inglaterra, e ele foi absolvido. Mas isso ainda ficou na cabeça dele por causa de toda a situação que aconteceu lá na Inglaterra. E no final do vídeo a gente vai debater um jogador que pode acabar retornando para o Flamengo no futuro. Isso aí com certeza vai acontecer, mas pode ser que tenha até, por esse caso, a esperança dele voltar mais cedo, justamente por causa dessa mesma situação, a capacidade psicológica dos jogadores. Mas quero saber sua opinião. Você acha que a partir de hoje, principalmente com a volta do Paquetá para o Flamengo, portas podem se abrir para jogadores que não se sentem abraçados lá na Europa e vão trocar o valor do banco pelo valor afetivo, que seria retornar para o time do coração, ou para o próprio Brasil, tendo em vista os valores de salários exorbitantes aí que os clubes estão pagando para os jogadores. Às vezes está muito mais tranquilo ficar no próprio país do que tentar a vida na Europa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a isso. E por falar em dinheiro, vamos analisar os valores da transferência do Paquetá. E os valores do retorno do Cria para o Flamengo é o seguinte: o resumão da operação do Flamengo por Lucas Paquetá junto ao West Ham é o seguinte: valor total 42 milhões de euros. O pagamento será feito em 4 parcelas até 2028. O valor à vista que vai ser desembolsado agora é de 15 milhões 250 mil euros. E o contrato do Cria será de 5 anos. E nessa situação a gente vê que ficou perfeito para o Flamengo. O Flamengo vai pagar do jeito que queria, vai desembolsar um valor muito menor nesse pagamento à vista. E isso aí faz o quê? Abrir a brecha para o Flamengo contratar o tão sonhado atacante que Felipe Luiz tem pedido. Sobrou um dinheiro ainda para ainda dar mais uma bagunçada no mercado aí. O Flamengo vai atrás desse atacante. Se não for até o final dessa janela, com certeza no meio do ano o Flamengo contrata o tão sonhado atacante para Felipe Luiz. E para vocês terem uma ideia de quão alto é esse valor que o Flamengo pagou pelo jogador, Lucas Paquetá ficaria no ranking das contratações mais caras da história de alguns clubes europeus da seguinte forma:
Se ele fosse contratado pela Inter de Milão, seria a quinta contratação mais cara da história. No Milan, seria a segunda. No Barcelona, 14ª. No Liverpool, 16º. Juventus, 12º. E para vocês terem uma ideia, se fosse o Porto que estivesse contratando, seria a contratação mais cara da história. Tanto do Lyon também e da Roma. Para vocês terem ideia, um clube que também é muito poderoso, o Borussia Dortmund, seria a contratação mais cara também do Borussia. E essa temporada lá da Europa, de 2025 a 2026, clubes que compraram pelo menos um jogador por mais de 40 milhões de euros são esses daí que está na tela para você. Temos 20 clubes mais o Flamengo. Então, o que o Flamengo fez nessa janela contratando o Lucas Paquetá foi uma coisa que chamou a atenção do mundo pela força e o poderio financeiro que o Flamengo está tendo hoje em dia. Isso daí é resultado de uma ótima administração. E não começou ontem não, tá, galera? Veio lá de trás. Quem viveu, viu o que aconteceu com o Flamengo em 2013. E na época que saiu essa notícia no site do Flamengo, né, em decisão conjunta, Wagner Love e Flamengo se despedem, todo torcedor flamenguista lembra muito bem o que aconteceu. Fomos chacota, jornalista debochando do Flamengo, falando que era um absurdo o que o Flamengo estava fazendo. E hoje em dia, o que acontece? A gente está vendo a quebradeira, vários clubes aí que se transformaram SAF e ainda estão quebrados. E pior, recuperação judicial, não acharam ainda o resultado esperado e nem vão achar, né? Porque a administração no Brasil é pífia. Isso daí vem muito também do apoio de vários jornalistas aí que levam muita coisa na brincadeira em vez de fazer seu serviço correto e cobrar. Aí depois que a vaca já foi mais muito pro brejo, que eles vêm se colocar como os bastiões da moralidade. Mas antes, todo mundo estava batendo palma. 2019 a gente lembra muito bem, né, da situação do Itaí Machado quando fez a negociação com o Arrascaeta. Em vez de todo mundo ir no Flamengo perguntar como que foi que aconteceu para o Flamengo desembolsar aquele valor, fizeram piada com o Flamengo e foram fazer entrevistas lá com o Mitair. E a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro. Então a gente torce para que eles continuem assim e o Flamengo, cada dia que passa, vai nadar mais de braçada. Quero saber sua opinião, torcedor. Você prefere todo mundo rindo, falando do Flamengo do jeito que está falando e o Flamengo contratando mais Lucas Paquetás da vida aí? Diz aqui nos comentários a sua opinião em relação a isso. E agora vamos analisar a seleção que o Flamengo montou. Todos os jogadores que estão disponíveis para Felipe Luiz no Mengão. Começando pelo gol, né? O Sport TV que trouxe essa imagem aí, essa montagem, né? Dando os créditos ao Sport TV, colocando Rossi e André no gol, né? Uma ótima disputa. Agora temos um bom goleiro reserva. Varela e Emerson Royal, que aí para mim é um dos problemas do Flamengo, né? Léo Ortiz e Danilo, Léo Pereira, Vitão, Alexandro e Ayrton Lucas. No meio-campo, Pulgar, Everton Araújo e Alan. E o Alan deve estar de saída, tá, galera? Jorginho, Saul e De La Cruz. Arrascaeta e Paquetá. Sendo que eu acho que o substituto do Arrascaeta vai ser o Carrascal, tá? Paquetá, né, divide ali com o Arrascaeta, então, no meio-campo. Carrascal, Luiz Araújo e Plata seria na ponta direita. Samuel Lino, Cebolinha e Michael, que já eu trago a notícia em relação a Michael, tá? Na ponta esquerda. E no comando de ataque, Pedro e Bruno Henrique, que é o que a gente vê, né? Bruno Henrique tem uma idade um pouco avançada, por isso que o Felipe Luiz quer um outro tipo de atacante que seja mais matador para realmente brigar com Pedro pelo comando de ataque, ser um 9 ali, sombra do Pedro. E trazendo aqui para vocês um campinho que eu montei, que seria os meus 11 ideais. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Quero saber de você aí, torcedor, qual seria o seu time ideal? Deixa aqui nos comentários ali, faz a sua escalação e manda aí pra gente poder discutindo aí nos comentários. Manda aí, não deixa de enviar a sua escalação ideal para a gente poder discutir, beleza?
E eu vou trazer uma situação aqui agora que a gente falou no começo do vídeo em relação à parte mental dos jogadores, né? E isso daí é um sonho, eu acho que de todos os torcedores do Flamengo também, da mesma forma que foi Paquetá, em relação a esse jogador que eu vou trazer aqui agora. A gente sabe que ele vai voltar para o Flamengo, mas será que essa situação do Paquetá pode antecipar a situação? É ele mesmo, Vinícius Júnior. A gente vê que o outro cria da Gávea, né, passa pelos mesmos problemas, entre aspas, né, que o Paquetá, mas é a falta de apoio às vezes na Europa, tem um excesso de perseguição e principalmente a La Liga não dá o apoio em relação ao combate ao racismo que a gente vê que o Vinícius Júnior sofre. E aí com isso a gente para pensar. Portas vão se abrindo, né? A gente vê que o jogador hoje, ele vê que ele consegue ter um bom salário, né? Que os salários aqui, como eu já disse, estão fora do rumo, né? Tá tudo perdido, salários altíssimos que os clubes estão pagando para os jogadores. Então talvez seria muito melhor o conforto da casa, o carinho do torcedor, principalmente para o Vinícius Júnior, do torcedor flamenguista, com ele, talvez poderia ser uma porta aberta, mas isso daí é uma pura especulação, é um sonho meu como torcedor, tá galera? Não tô falando que vai acontecer, o pessoal pode até brincar aí no vídeo falando nos comentários aí, pô Brunão, tá viajando, hein? Mas poxa, que viagem boa, essa daí eu quero ter várias vezes, imagina Vinícius Júnior de volta para o Mengão e antes de 2029, já pensou? Mas é um sonho muito longe, a gente sabe que a renovação dele está em conversa com o Real Madrid e ainda tem os árabes que estão de olho pagando uma bagatela de salário para o Vinícius Júnior. Mas entre ir para a Arábia e voltar para o Mengão, para o Brasil, Vinícius Júnior, pensa bem, hein? Segue o Paquetá que você vai se dar bem. E para fechar esse vídeo de hoje, como eu disse, tem notícia de jogador deixando o Mengão. É Michael, Vene Casagrande dando os créditos aqui da notícia para o Vene, né? Entre Flamengo e Al Ula Futebol Clube da Arábia Saudita está fechado, mas ainda falta um acerto do clube árabe com o Michael. O Flamengo não vai dificultar a saída, muito pelo contrário, quer fazer o negócio, vai facilitar a saída do robozinho. E aí, torcedor, tá feliz? Michael saindo, Alan daqui a pouco também, se Deus quiser, a gente vai ter a notícia dele deixando o clube e talvez vindo um volante muito melhor. Pode ser o Danilo do Botafogo, que eu acho muito difícil, que seria o da minha preferência, tá, galera? Mas provavelmente vai ser o Marcos Antônio do São Paulo. Se bobear, negociações vão acontecer durante o jogo do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Flamengo, beleza? Mas quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tá liberado o robozinho para ir embora? Gostou da saída do Michael? E principalmente, né, gostou da chegada do Paquetá? E trazendo uma outra situação para você antes de encerrar o vídeo. Já pensou que você vai ter o privilégio de ver esse quarteto em campo? Pulgar, Arrascaeta, Jorginho e Paquetá. É, flamenguista, parecia um sonho. E se for, não me acorde, porque tá bom pra caramba, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço para vocês, amanhã estaremos aqui novamente. E eu faço aquele lembrete, torcedor, faz gol contra não, hein? Deixa o super like aí pra gente, deixa o curtir, se inscreve aqui no clube, vamos fazer esse clube crescer. Igual o clube do seu coração, ativa o sininho se tiver no celular. Clica no hypar e amanhã estaremos aqui de volta. Um abraço, valeu, falou e fui!